Nossos amigos e amigas ligados no DF Alerta. Estamos aqui com a família da dona Francisca Almeida, que infelizmente, uma pessoa que fazia o bem, como a filha dela falou, que ela disse, e ela falou inclusive na entrevista com a Ailton, que a dona Francisca falou que iria morrer fazendo o bem. Primeiro, eu vou conversar com uma neta dela que disse que quer conversar com a gente, quer falar sobre Dona Francisca. E depois eu vou conversar com as duas filhas. O que foi que você quer falar? O que você quer falar em relação a esse covarde, a esse Leonardo, esse criminoso que a sua avó acreditou que iria tirá-lo do mundo do crime e acabou pagando com a vida, infelizmente? Bom, de antemão, boa tarde para todo mundo. A minha avó, ela sempre foi uma pessoa que sempre acreditou muito nas pessoas. Minha avó, ela sempre ajudou muita gente, tanto que alguns comentários de algumas reportagens, tem muita gente falando: nossa, a dona Nete me tirou da fome, a dona Nete me acolheu, a dona Nete me deu casa. Quando minha avó ia... onde a gente morava, onde a gente mora, ela sempre chegava, pegava as crianças na rua, levava na padaria, comprava um monte de coisa. Minha avó, ela tinha um coração muito bom. As pessoas, elas têm mania de falar que quando morre vira Deus, mas minha avó é, assim, excepcional. Ela tinha um coração muito bom e esse ano eu formo e ela falava que queria muito para minha formatura. Ela falava que eu ia fazer os procedimentos dela, que ela ia fazer tudo comigo, que ela estava muito orgulhosa. Ela falava de mim, das outras netas, para todo mundo. A minha avó, como minha tia e minha mãe falou, ela morreu fazendo bem. Esse rapaz, que é um assassino, ele era como se fosse o inquilino da minha avó. Minha avó ajudou muito ele, não só ele, como as pessoas que estão assistindo essa reportagem podem já ter recebido a ajuda da minha avó. Ela ajudava ele, ela não via maldade de ninguém, era uma idosa de 70 anos, ela não via maldade de ninguém. A minha madrinha faleceu, ela pegou 2 netas para criar, que são as minhas... Ela pegou todos os filhos e colocou 2 netas dentro de casa para criar. Deu educação, trabalho. As meninas, o quarto era impecável. Tinha perfume, tinha creme, tinha tudo. As meninas tinham tudo. Todo final de semana, quando a gente ligava, ai, cadê as meninas? Estão no shopping, estão não sei aonde. E... infelizmente aconteceu essa tragédia. Esse rapaz, esse assassino, porque ele é um assassino. Ele estuprou de 2, de 3... não sei nem como é que tá a cabeça das meninas, né? Ele estuprou de 3 meninas. A amiguinha delas estava dormindo lá no dia, minhas 2 primas. Minha avó era mãe delas praticamente, porque minha avó que criou depois que minha madrinha faleceu. E a minha avó, ela não queria que machucasse as meninas. Ela sofreu muito, gente, muito. Ainda não saiu o laudo pericial, mas minha mãe chegou a ver o corpo, estava com algumas marcas. Meu Deus. Então, assim, a gente foi na casa, tinha algumas coisas amarradas, estava tudo revirado. Minha avó era a velha mais limpa que vocês iam conhecer. Ela não deixava nada fora do lugar. Ela era cheirosa, pintava a unha, a casa dela era arrumada, vaidosa. Gente, onde comia 1, comia 10. Na casa dela era assim. Teve uma vez que meu pai ele é pedreiro, ele foi fazer um trabalho lá na casa da minha avó e passou uns lixeiros. Ela chamou os lixeiros para almoçar com a gente. Minha avó, ela era assim. Ela chamou os catadores, os garis, para almoçar com a gente. Minha avó era desse jeito, ela morreu fazendo bem. E, infelizmente, a gente lê alguns comentários, né, falando que ela acolheu bandido, ela colocou um bandido dentro de casa. Não tinha distinção de quem ela iria ajudar. Não tinha. E outra, foi motivo de briga da família para ela não fazer mais isso. Porque a gente ficava com medo das pessoas se aproveitarem. Se eu chegasse da minha avó, pedisse dinheiro, pedisse qualquer coisa, ela dava. Ela dava. Aí ela: minha filha, quando você precisar de qualquer coisa para a faculdade, me avisa que a avó dá. Ela dava. Então, assim, o meu maior arrependimento é ter passado esses últimos anos trabalhando, porque eu trabalho muito, eu tenho a faculdade à noite, e não ter visto ela. Meu maior arrependimento foi esse, ter passado Natal, Ano Novo trabalhando e não ter visto ela. Mas eu nunca, de todas as pessoas que minha avó ajudou, eu nunca fui com o santo desse rapaz, desse assassino, nunca gostei dele. E ele ficava na casa dela, como era? Ele saía nos saidões e dava a casa dela como referência?
ele dava a casa dela como referência. Minha avó, ela tem alguns aluguéis, ela é conhecida na Ceilândia e na Samambaia. E na casa dela, nos fundos, tem um local que ela alugava, um barraco. Tanto que ela alugava para uma moça, ela estava alugando e a moça não estava pagando aluguel. Mesmo assim, ela deixou a moça ficar lá, dava comida, dava tudo. A moça era mãe, inclusive. Aí depois a moça saiu de lá e esse rapaz foi para lá. Mas não tinha acesso por conta do beco de ventilação, né? Mas ela sempre ajudou. E podem falar o que quiser, mas minha avó, ela morreu ajudando. E meu medo é porque a minha mãe, ela que cuidava, a minha mãe e os outros filhos que cuidavam da minha avó. E minha mãe marcava, minha mãe não trabalha porque minha mãe vivia em hospital com a minha avó. Minha avó, ela é diabética, ela tinha 2 gavetas só de remédio. Ela tinha vários problemas cardiológicos, pulmonar, ela tinha muito problema. Então, assim, ela tinha 2 gavetas só de remédio. Minha mãe que marcava as consultas dela, acompanhava nas consultas. Minha mãe e os outros filhos compravam as coisas, entende? Então, assim, minha mãe bateu muito o pé, não só ela, como os meus tios, minha tia que está aqui, para minha avó parar de ajudar, depois que a gente ficou sabendo do histórico e tudo, que não era certo. E minha avó, não, mas... Sabe aquela coisa? Não, mas ele é bom, minha filha. Ele não vai fazer mal, ele não vai não sei o que lá. De tanto minha mãe falar coisa, eu não sei se ele pegou raiva da minha mãe, mas um dia antes do crime, na noite antes do crime, ele ligou e falou que tinha uma surpresa para minha mãe, que queria muito que minha mãe fosse para casa da minha avó. Sua mãe é ela? É, minha mãe é ela. Deixa eu falar com ela agora. A senhora é que não gostava dele também? Não, eu gostava dele, sim, eu não vou mentir. Eu gostava. Ele conquistou a confiança da minha mãe e a minha. Então, tanto que ele me tinha como maninha e minha mãe como mãezinha. E como foi para a senhora? A senhora estava em casa e quem comunicou à senhora que tinha acontecido essa tragédia? É porque, tipo assim, de manhã cedo eu peguei e falei bem assim, eu olhei minha mãe online 6 horas. Aí eu falei bem assim, minha mãe tá fazendo o café do Nando, que ele tinha que retornar pro presídio no outro dia, na segunda-feira, né? Aí eu falei, minha mãe tá fazendo o café do Nando. Aí me deu uma coisa assim pra ficar ligando pra ela. Aí eu fiquei ligando e ela não atendia. E eu fiquei ligando e minha mãe não deixa de me atender. Eu posso ligar a hora que for, de madrugada ou cedo. E quando ela não quer me atender, ela me manda um áudio. Ela fala, minha filha, não me liga, deixa eu dormir, que eu quero dormir. Ela mandava esse áudio. Aí eu fiquei ligando, minha mãe ligando, minha mãe não estava atendendo. Aí eu falei bem assim, não, ele deve ter saído e minha mãe deve ter ido dormir um pouquinho. Aí eu peguei e fiquei ligando minha mãe. Quando foi 11 horas, eu liguei para minha mãe de novo. Aí liguei, chamava e não atendia. Aí teve uma hora que ele atendeu. Só que ele não falava nada. Já não era mais minha mãe com o telefone, era ele. Porque ele saiu da casa da minha mãe, era 11h30, quando ele levou a Rafaela. Que o carro encostou lá e levou ele, levou a Rafaela e ele. Aí eu peguei, e quando eu liguei 11h30, aí minha irmã pegou e me ligou, né? Que minha irmã ligou e falou, Régina, aconteceu alguma coisa com a mãe, porque parece que estão me ligando aqui que mãe morreu. Aí eu falei, mãe não morreu não, Vânia, é mentira, mãe não morreu não, porque ainda agora minha mãe estava online, 6 horas, e 11 horas da manhã minha mãe estava online. Minha mãe não morreu não, minha mãe está dormindo, e o pessoal tá tudo doido aí, mas não se preocupa não que eu tô indo pra lá, porque era assim, se eu não conseguia falar com a minha mãe, eu já ia direto. Aí eu peguei e falei assim, mas se preocupa não que eu tô indo pra lá. E minha irmã, vai, minha irmã, que eu também tô indo. Eu falei, não precisei não, eu tô chegando lá e eu te falo. E nisso, quando eu tava quase chegando no caminho, minha sobrinha me ligou, a Vitória. Aí a Vitória me ligou, aí a Vitória falou bem assim, tia, o meu pai, pra você ver como ela estava dopada, ela falou, tia, o meu pai tá tentando matar minha avó e tá com a faca no pescoço da Rafaela, mas era ele, o Nando. Aí eu nem imaginava que podia ser o Nando. Aí eu falei bem assim, ô Rafael, ô Vitória, o Francivano que tá fazendo isso com minha mãe, que é meu irmão mais velho, né? Aí ela falou bem assim, tia, é meu pai, vem pra cá. Aí ela desligou. Aí nisso, uma mulher me ligou, aí eu atendi. Aí ela falou bem assim, olha, a Rafaela foi sequestrada. Ela acabou de sair do mato aqui toda ensanguentada. Ela quase foi morta. E eu peguei ela aqui, joguei ela dentro do salão aqui e ela tá escondida aqui, porque eu tô com medo dele invadir aqui e pegar ela. Aí eu falei bem assim, chama a polícia. Aí eu falei, chama a polícia já foi ajudar ela lá. Aí nisso, a policial me ligou. Lá, quando a Vitória me ligou, aí a policial me ligou, aí a policial falou bem assim, venha pra cá. Aí eu falei bem assim, minha mãe tá morta? Aí eu falei, por favor, fala se minha mãe tá morta. E ela disse, vem pra cá.
E eu falei, eu tô chegando, só que parece que o carro não chegava. Neste momento, os familiares estão, é óbvio, né? Esse criminoso, esse Leonardo Ferreira Almeida, por sinal, por uma coincidência do destino, o criminoso tem o sobrenome da família. São 10 anos de convivência? São 10 anos de convivência. Ele tinha uma certa raiva que eu brigava muito com a minha mãe e ela escondia muita coisa. Ela escondia da gente. Porque eu tenho que falar a verdade. E a gente Eu não falava, mãe, pegava ele bandido, lá. sempre bandido. E falava pra ela, mãe, pelo amor de Deus, abre sua mente. Minha filha, eu vou morrer fazendo bem. E ela morreu fazendo bem. Ela morreu fazendo bem porque ela acreditava que as pessoas podiam mudar. Ela acreditava que tudo podia ser diferente. A senhora, então, tem histórico de que ele já teria provavelmente feito mal para sua mãe outras vezes? Não, ele não tem esse histórico. Ele tratava minha mãe muito bem, não tem esse histórico. Ele sempre tratou ela bem. Sempre. Eu vi ele duas Era vezes. minha mãezinha pra aqui, minha mãezinha pra lá. Ele sempre tratou ela bem e eu bem. E ela eu dizia, bem. não fica aqui, não fica aqui não, minha filha, não fica aqui não. Eu falei, nem pode. É tão Nem pode. tanto que dessa vez agora que aconteceu tudo isso, ele foi pra lá em 2024, foi, Jana, que a Michele falou? 2024, que ele estava indo toda data comemorativa. Aí o que acontece? Aí o saídão dele, pelo fato da gente não ser parentesco, aí falaram que ele não podia ir mais. Aí o que acontece? Ele pagou uma advogada, ele fez tudo de caso pensado. Aí ele pagou uma advogada, aí ele fez a tia dele vir de Goiânia, a tia dele comprou um chip aqui, para poder ela ter, para poder ele incluí-la, ajudar, para poder tirar ele do saidão. Aí a tia dele veio, tirou esse chip, resolveu tudo com a advogada, e aí era só para ele sair e ir para casa da tia dele. Aí ele saía e ia para casa dessa tia dele. Só na hora de dormir que ele voltava para casa da minha mãe. A tia dele estava aqui ou estava em Goiânia? Estava em Goiânia. A tia dele recebia ele em Goiânia. Ele ia escondido, porque ele não podia nem sair do DF, ele ia escondido. Agora me diz uma coisa, ele tem quem em São Sebastião? Porque ele foi para São Sebastião. Ninguém lá, é amigo de presídio. É amigo quando ele saiu de lá, é amigo. Amigo de cadeia. De cadeia, porque a gente nem conhece. E quem foi buscá-lo na casa da sua avó foi o Uber mesmo, foi um aplicativo. Não sabe, A gente não sabe, porque, tipo assim, como ele fez umas compras, aí ele levou, porque ele tinha que levar essas compras pro presídio. Aí ele já tinha deixado a compra na casa desse cara, desse amigo dele lá, eu não sei. Aí eu falei bem assim, uai, mas você não vai pra rodoviária e de lá o pessoal vai te pegar e te levar, não? Aí ele falou, não, eu vou de carro. Mas eu não sabia se era carro que ia levar ele ou se era o Uber que ia levar, que ele chamou o Uber. Só que mas foi o Uber, porque minha sobrinha que chamou o Uber pra ele, a Rafaela. Era a Rafaela que resolvia tudo pra ele, porque ele não sabia mexer no negócio de celular, essas coisas. Era ela que fazia tudo. E a menina tinha muito amor por ele, assim. Ele com a confiança de todo mundo, das meninas. Ele conquistou. Conquistou o amor das meninas. As meninas acreditavam nele. Acreditava. É tanto que quando ele estava lá, as meninas nem falavam nada pra gente. Ficou tudo escondido. Nesses últimos dias, minha mãe comentou muito com a minha avó e minha tia também, minha tia Vânia, de não deixar mais ele lá, tava com um pressentimento ruim. Então, assim, nada tira da minha cabeça que isso foi premeditado. Era pra minha mãe estar junto. Graças a Deus, minha mãe não tava. Calma, mãe. Ele tá com o endereço lá de casa. Minha avó tinha uma agenda com o endereço lá da minha casa, que é a casa onde a gente mora, e ele pegou esse endereço, ele tá obcecado na minha mãe, tanto que a polícia tá fazendo monitoramento lá na minha casa. Ele quer pegar a minha mãe de todo custo. Então, assim, não era só minha avó. Por que essa raiva da senhora se ele tratava a senhora? De mim, é porque eu tô achando que ele tá confundindo as coisas. Eu tô achando que ele, não sei, parece que eu não sei. Eu não sei. Pegaria o endereço? Por quê? Aí quando essa tia dele veio para resolver isso, a tia dele, a minha mãe queria que ela fosse lá para casa para me resolver com ela, pelo fato da minha mãe ser idosa. Eu falei, mãe, eu não vou fazer isso. Aí eu liguei para minha irmã e falei para minha irmã. Aí eu fui lá. Vocês são quantos irmãos? 6 irmãos e 20 netos, entre netos e bisnetos. São 20, Aí eu peguei, liguei para minha irmã e falei para ela, entendeu? Aí ela deixou ela a par de tudo. Agora, quer dizer, a senhora também, ele não pegou o endereço da senhora, pegou só dela. Só tinha vínculo com a minha mãe e comigo. E a senhora acredita que ele queira fazer mal para a senhora mesmo? Acredito, porque se ele fez com a minha mãe, ele faz comigo. Quem ajudava, Ele né? às vezes pode estar sentindo alguma coisa sem paixão, alguma coisa assim. Não existe isso que ele fez. Não existe. Ele dopou as meninas, elas falaram? Dopou.
Como é que um cara Não, mata mas uma as mãe, meninas ele chama de falou. mãe? As meninas falou, ele não chamava mãe, chamava mãezinha. Como é que ele mata uma pessoa que só ajudou? Como é que você mata uma pessoa, deixa 6 filhos órfãos e mata uma pessoa que só te ajuda? Uma pessoa que te deu comida, que te deu tudo. Como é que ele faz isso? Deu um teto para ele. Faz Deu um tudo. teto. E ela fazia escondido pra gente não ver. Muitas vezes ela fez muita coisa escondida pra gente não saber. Muitas vezes pra ajudar o povo. Chegou tanta gente que eu nem conhecia. Tua mãe me deu comida, tua mãe me deu calçado, tua mãe me deu roupa. O que vocês mais querem agora? Justiça. Justiça, que pegue ele, que faça justiça, porque eu não Relâmpago. quero ele solto, eu não quero justiça. Oi, Nicole. Oi. É aquela história, né? Tem crime que a gente noticia aqui no DF Alerta e tem outros que a gente fica se perguntando, remoendo, tentando entender até onde vai a crueldade do ser humano. Se a gente aqui está chocado, se o Brasil inteiro, porque essa notícia já se espalhou aí por meio de redes sociais, não é um caso comum de acontecer, é mais revoltante ainda, porque a dona Francisca queria apenas ajudar, acolher, dar dignidade para esse covarde, que agora deixa uma família inteira dilacerada. Eu queria muito dar um abraço nessa família agora. Fiquei sabendo que dona Francisca acompanhava o DF Alerta, era fã, gostava muito da gente. E eu lamento demais, né, que apesar de tudo, de ver tudo o que acontece com a realidade, que o ser humano não tem limite quando a gente fala de maldade, que é muito difícil um estuprador, né, ter a chance e aproveitar dessa chance e realmente se ressocializar e realmente não cometer mais os crimes, enfim. Infelizmente, ela fez essa escolha segundo as filhas, morreu fazendo bem, o que é, assim, o que deixa as filhas um pouco mais aliviadas, né, e que deixa a gente aqui impressionado com o tamanho do coração dessa mulher. Enfim, eu quero primeiro que você Nicole, deixe você o tem meu... alguma o meu pergunta a fazer para os familiares? Sim, eu quero saber o seguinte, elas falam a neta de dona Francisca, fala das outras 2 netas que ela acolheu como filha depois da morte da mãe, que moravam ali com ela. E essa terceira moça que tinha dormido lá, que era amiga das meninas. Eles conheciam essa amiga, eles sabem por que ela estava lá, porque o que me chamou a atenção, e eu não sei se você está com essa imagem aí, se elas chegaram a ver, acredito que sim, mas no momento em que o criminoso sai com essa moça de casa, ela não parecia estar dopada. A gente tem essa imagem aqui agora. Quando ela entra no Gol branco, inclusive bastante consciente, com força, porque a pessoa dopada, ela não tem forças para caminhar. Ela abre a porta do carro, é ela quem abre a porta do carro. E os 2 entram. Por quê que ele teria dopado a dona Francisca, as 2 netas e a amiga não? Eu quero saber da família qual era a relação e se eles conheciam essa terceira vítima. Terceira vítima, ali entra as jovens, né? Porque foram 4 vítimas, infelizmente, uma fatal. Se eles conheciam, se tinha alguma relação, porque eu não entendi como que ela entra no carro se ela estava dopada. A Nicole está fazendo uma pergunta se o Leonardo já tinha algum conhecimento com aquela terceira menina que ele leva na hora que ele sai, se ela estava dopada na hora que ele levou. É porque o que acontece? Ele Se você não sair calado, eu mato sua voz, filho. ele falou bem assim, eu vou matar vocês tudinho aqui dentro. Aí ela entrou na mente dele, porque ele tinha muita amizade com elas 2, com minha mãe também comigo. Aí ela conseguiu entrar na mente dele, ela falou assim, ô Leonardo, não faz nada não faz nada não, a gente gosta tanto de você vai estragar a sua vida, isso é uma besteira que você quer fazer. E ela nem sabia o que ele tinha feito com minha mãe ainda. Meu Deus, Minha mãe coitada. estava lá no barraco, aí ela falou bem assim, eu vou matar vocês. Aí ela falou bem assim, não faz isso não, eu gosto tanto de você, por que você vai fazer isso? Olha, deixa elas aí, você vai precisar da minha ajuda, porque eu preciso chamar Uber para você, eu preciso pegar carro para você, e é tudo no meu celular, você não vai conseguir. Me leva com você embora, eu vou com você, embora comigo. Aí ela entrou dentro do carro, tem uma filmagem, ela entrando dentro do carro sem... Ela não sabia que a sua mãe estava morta. Não sabia, porque a vizinha viu minha mãe 5 horas da manhã, foi a hora que minha mãe levantou para ir lá no barraco atrás para chamar ele. Foi a hora que ela deve ter chamado ele para tomar café para poder ir embora. E foi a hora que ele rendeu minha mãe lá no barraco.
Agora a senhora disse que quer mandar uma mensagem para ele. Qual a mensagem que a senhora quer mandar para ele? Eu queria falar, olha, Leonardo, a gente confiou tanto em você, minha mãe, a sua mãezinha, que você chamava de mãezinha. Por que você fez isso com ela, Leonardo? Por que você deixou aquelas meninas sem avó, que era como uma mãe para elas? Leonardo, eu tenho muita fé em Deus de a polícia botar a mão em você. Se a polícia não botar, quando a pessoa pega e teus membros tudinho, é o que eu desejo para você. Você levou minha mãe, mas eu tenho fé em Deus que vão fazer justiça também. Eu tenho muita fé em Deus. Esse é o desabafo de uma família que está sofrendo, que perdeu uma mãe, uma avó, que tem vários netos. Os netos estão aqui, estão extremamente abalados. E agora eles viram, né, o carro da funerária levando essa senhora, Dona Francisca Almeida, Meu Deus do céu, uma senhora de 70 anos, trabalhadora, que ajudava. O grande defeito dela foi ajudar um vagabundo, um criminoso, que acabou por tirar a vida dela.